Bom dia, sexto ano. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 11, o sistema excretor, a essência do equilíbrio. Bom, para a gente começar a falar desse capítulo, a gente precisa entender para que serve esse sistema. Qual é a principal função do sistema excretor, dentro do nosso organismo como um todo. Bora lá. O funcionamento do nosso organismo, ele gera alguns resíduos ao final de todos os processos que tem no nosso organismo. Ele gera alguns resíduos que têm que ser liberados, e esses resíduos eles são chamados de excretas. O nosso organismo, então, ele possui um sistema que realiza a remoção desses resíduos do nosso corpo, tirar tudo o que não precisa de dentro do nosso corpo, de forma a manter um funcionamento e um equilíbrio. E é esse funcionamento e equilíbrio, essa retirada desses resíduos, que é a principal função do sistema excretor. A gente vai entender agora como é que funciona esse processo de eliminação dessas substâncias e desses resíduos do nosso corpo através do sistema excretor. Beleza? Bora lá. O sistema excretor, então, tem algumas funções. Dentre elas, tem duas que são essenciais, que são a excreção do subproduto, de subprodutos oriundos das atividades celulares, geralmente em excesso, que não são utilizadas lá pelo nosso organismo. A outra função é o controle da concentração dos líquidos orgânicos que tem no nosso corpo, mantendo o equilíbrio hídrico, o equilíbrio da quantidade de água dentro das células, ou também chamada de homeostase hídrica. Essas duas são as duas principais funções, do sistema excretor dentro do nosso corpo. Os produtos da excreção são determinados de catabólicos, ou também chamados de excretas. Por isso que o nome do sistema é sistema excretor. Ele tem a função de eliminar excretas. Tem várias origens essas excretas. Uma delas é um líquido intersticial. A gente falou sobre o que é líquido intersticial, que é o líquido que fica entre as células, Penetra no tecido sanguíneo e é eliminado juntamente com a grande quantidade de água lá pelo sistema urinário e pelo sistema respiratório. Exemplos de excretas eliminadas pela urina, a gente tem a ureia, o ácido úrico, a amônia. Todas essas são substâncias que tem no nosso corpo e que precisam ser eliminadas. E são eliminadas lá no nosso xixi, certo? Continuando. Olhe um exemplo muito nítido de como funciona o sistema excretor. É justamente o que acontece com o álcool que é ingerido, a bebida alcoólica que é ingerida pelo ser humano. As substâncias tóxicas ingeridas através dos alimentos ou através da respiração, como o álcool, o tabaco do cigarro e vapores oriundos da pulverização do meio ambiente, eles são eliminados pelos órgãos do sistema excretor. Então, o sistema excretor não é só o sistema urinário em si, é o principal órgão, é o principal sistema compositor, sim, mas existem outros, que também fazem parte. O álcool ele é uma substância de consumo muito aceita socialmente, porém, pode trazer problemas para aqueles que o consomem em excesso, tornando-os dependentes. Para que essa substância tóxica seja eliminada do organismo, faz-se necessária a ação do fígado. Lembra que a gente falou sobre a função do fígado quando a gente estava falando sobre o sistema digestório? Que o fígado tem a função de quebrar alguns alimentos para que a gente consiga absorver os nutrientes? Pois é, o fígado também tem essa função de equilibrar essa quantidade de substâncias tóxicas do nosso corpo. É um órgão multifuncional que é capaz de converter o álcool em gordura.
No entanto, antes de conseguir essa tal eliminação, o álcool ele age no sistema nervoso central da pessoa e posteriormente há uma perda da função hepática, uma perda da função do fígado, devido à gordura que fica acumulada, né, por essa conversão aí do álcool pela gordura. Sabe-se também que o álcool ele provoca uma certa desidratação, pois ela inibe o hormônio antidiurético, o ADH, que ajuda a reter a água no nosso organismo. É por isso que quando a pessoa está de ressaca, no outro dia, ela bebe muita água, porque o álcool ele vai provocar essa retirada de água no seu organismo, essa desidratação, levando à constante diurese, que é a produção de urina. A pessoa que bebe muito, toda hora ela vai ao banheiro, toda hora ela vai urinar. Ela está perdendo líquido o tempo inteiro. E é por isso que o consumo da cerveja ocasiona uma vontade frequente de ir urinar, de ir ao banheiro. Os principais produtores de excreção do homem e dos seus resíduos, dos seus respectivos sistemas, são quais? A urina, que é eliminada pelo sistema urinário, o suor, que é eliminado pelas glândulas sudoríparas, pela a secreção exócrina, e os gases, né, que são eliminados pelo sistema respiratório. As excretas, portanto, as excretas que são eliminadas pelo sistema excretor dos seres vivos, elas são substâncias que elas precisam ser eliminadas pelo organismo. Elas existem basicamente em 3 tipos de excretas, que são chamadas excretas nitrogenadas. Dependendo do grupo do animal, aqui, aquela excreta, né, predomina em relação ao outro. Por exemplo, nos peixes há uma maior quantidade de amônia. Nos répteis já há uma maior quantidade de ácido úrico. Já é mais provável de ter o ácido úrico, certo? Então, vai depender do organismo que está sendo estudado. Nós temos uma quantidade, outros animais têm outras quantidades de excretas diferentes, substâncias tóxicas diferentes no nosso corpo. Então, vamos começar falando sobre o sistema urinário, né? Porque afinal, essas excretas, elas são eliminadas pelo sistema urinário, no xixi, na urina. Essas substâncias tóxicas, essa amônia, essa ureia, são eliminadas lá na urina. E como é que funciona o sistema urinário, então? Vamos lá. O sistema urinário. O sistema urinário ele é formado por um conjunto de órgãos e estruturas que têm a função de filtração do sangue e eliminação de substâncias tóxicas em excesso no organismo. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção na imagem aí do lado, onde a gente tem, né, toda a composição do sistema urinário. Vamos lá. Aqui a gente tem que o sistema urinário é constituído por o rim, são 2 rins, o rim de um lado e o rim do outro, aqui. É constituído pelos ductos, né? E aí a gente tem aqui a artéria renal, que vai ligar a artéria ao rim, né? A veia renal, que vai ligar a veia ao rim. Aí aqui a gente tem a aorta, que faz parte lá do nosso sistema que a gente viu sobre o sistema cardiovascular, onde é que ela se encontra aqui. A gente tem o ureter, que é onde vai passar lá a urina, até chegar à bexiga, onde a urina vai ser armazenada. A gente tem a uretra, que é onde a urina vai ser eliminada. Aqui do outro lado a gente tem o outro ureter, que está ligado ao outro rim, são 2, então são sistemas exatamente iguais, é por isso que a pessoa pode doar um rim, porque ela tem 2 exatamente iguais. E aqui a gente tem a veia cava também, que está ligada ao segundo rim aqui. Tá bom? Então, assim se dá a composição do sistema urinário. Aqui estão os órgãos e os ductos que fazem parte do sistema urinário. Agora, a gente vai ver uma imagem bem ampliada de um rim cortado, para a gente ver como é que é dentro esse rim. Bora lá. Então, aqui a gente tem a imagem de um rim cortado. E aí a gente pode ver como é que é dentro, as estruturas de dentro de um rim.
Olha só, o rim ele é formado por essa parte inteira aqui, ó, essa parte inteira do rim. A gente vai chamar essa parte mais externa aqui, que reverte o rim, de córtex renal, beleza? Essa parte mais interna, eu vou colocar de outra cor, de uma coisinha mais esverdeada. Essa parte aqui mais interna, onde tem esses glóbulos assim, a gente vai chamar de medula renal. E aí, ligado ao rim, a gente tem a artéria renal e a veia renal. Saída e entrada lá do sangue, da corrente sanguínea. Aqui a gente tem o ureter, que é por onde vai sair o xixi, a urina. E aqui a gente tem a pelve renal, certo? Continuando. Vamos ver a função de cada órgão presente no sistema urinário. Começando pelos rins. Bom, os rins são órgãos pares, ou seja, tem dois, exatamente iguais. Eles têm a forma de um grão de feijão e situam-se na cavidade ali abdominal. Um de cada lado da coluna vertebral. Tem uma cor marrom, meio avermelhada, e tem um comprimento aproximadamente de 11 centímetros. Não é grande, não. Pelo menos rins de uma pessoa que é saudável, né? Passam diariamente mais de 1.000 litros de sangue que serão filtrados. Quando você vai beber uma água, aquela água ela é filtrada para tirar o quê? Para tirar as substâncias ruins, né? E aí você bebe uma água potável, pois o seu sangue também passa por esse processo de filtragem para tirar todas as substâncias tóxicas. E quem é o filtro do nosso sangue? Os rins. É ele que tem essa função. E serão filtrados por milhões de unidades microscópicas que são chamadas de néfrons. Guardem esse nomezinho. É esse néfron que vai fazer esse processo de filtrar o sangue. Néfron, não esqueça, está lá nos rins. Com um produto final aproximadamente de 1,5 litros de resíduos e é excretado na forma de urina todo dia. Outra parte do sistema urinário são os ureteres. Os ureteres é um par de canais condutores que transportam a urina dos rins até chegar à bexiga. E já a bexiga ela tem uma função aí de reter, de armazenar temporariamente uma quantidade de volume de urina de cerca de 300 ml para ser eliminado, né, lá no processo do xixi, certo? A capacidade máxima da bexiga urinária é de 700 a 800 ml. Ela é menor nas mulheres do que nos homens devido à localização do útero na mulher, que ocupa espaço imediatamente acima, né? Então é menor. Por isso que a mulher também, quando está grávida, ela faz xixi toda hora, porque a quantidade de líquido da bexiga que ela consegue armazenar é muito menor quando ela está grávida, pelo útero ocupar um espaço muito maior. A uretra. A uretra é a porção final do sistema urinário, é por onde vai sair o xixi. O homem, a uretra tem um comprimento bem maior, porque vai avançar todo o comprimento do pênis, ficando cerca de 18 centímetros. Já na mulher, bem menor, aproximadamente 3 centímetros. Certo? Continuando. A filtração renal. Mas como é que ocorre esse processo de filtração, tia, no rim, por esses néfrons? Como é que isso ocorre? Bom, quando examinados através de microscópios, aqueles néfrons presentes dentro do rim, eles apresentam duas regiões muito importantes para o processo de filtração, que é o glomérulo de Malpighi, aí depende da pronúncia, que é uma estrutura formada por um aglomerado de capilares originados nas arteríolas, que são as menores partes aí da artéria. Aferentes, que são ramificações da artéria renal.
Esses capilares, esses vasos sanguíneos bem fininhos, eles se unem formando vênulas e posteriormente a veia renal. A função desses capilares é filtrar o sangue. Quanto menor for o vaso que vai passar o sangue, menor quantidade de sangue vai passar. E as substâncias podem ficar retidas ali, fazendo esse processo de filtragem. O outro componente dos néfrons são os túbulos. Os túbulos são coletores que absorvem as substâncias úteis ao organismo, lançando-as na corrente sanguínea. Eles coletam tudo que é bom do sangue, que não precisa ser excretado, ser colocado para fora da corrente sanguínea e armazenam, ao mesmo tempo que fazem esse processo de eliminação das substâncias residuais, transformando-as em urina. Então, lembrem desses dois componentes aí, lá dos néfrons, os glomérulo de Malpighi e os túbulos, que são muito importantes no processo da filtração renal. Vamos observar como é um néfron? Olha só o néfron. Não é estranho? Parece um P, um conjunto de tubos aí para fazer todo o processo de filtragem. E no rim tem vários desses néfrons, vários. Por isso que há o processo de filtragem muito bem feito do sangue lá nos rins. Como é que acontece? Bom, como é que ele é composto, esse néfron? Bom, aqui a gente tem o número 1, ó. Estão vendo aqui o número 1? Vou pegar a canetinha. O número 1 aqui, ó, são o tubo contornado distal, certo? Ele tem a função de reabsorver a água, sais minerais, a glicose, o aminoácido, as coisas boas e descartar algumas substâncias ruins. Aqui a gente tem o 2, ó, o 2 aqui. O 2 é o túbulo coletor de urina. Ele coleta a condução da urina para as cálices e bacinites. O 3 aqui, ó, a gente tem os capilares sanguíneos. O 4 aqui a gente tem a alça de Helen. Essa é bem famosa aqui, ó, a alça de Helen. Ela tem a função de reabsorção de água do sangue. O 5 a gente tem, ó, o que a gente falou que são bastante importantes no processo de filtração. O glômero de Malpighi. Glomérulo de Malpighi. Fica bem aqui no centro do néfron. Aqui que ocorre a filtração propriamente dita. A gente tem o 6 aqui, que é o sangue de retorno para a veia renal, né, que já saiu filtrado. E a gente tem aqui a arteríola no 7, aferente, que é proveniente da artéria renal. No 8, a gente vai ter a cápsula de Bowman, aqui, ó, cápsula de Bowman, que contém o filtro glomerular, bastante importante no processo de filtração. E, por último, a gente tem o tubo contornado proximal. A gente falou inicialmente do distal e aqui a gente tem o proximal, beleza? É assim que é constituído um néfron. Sabendo como é a constituição de um néfron, agora a gente vai ver como é que é feita a formação da urina. Ocorre, obviamente, no néfron, né? A urina do ser humano é formada em 3 etapas, que é a filtração, a reabsorção e a secreção. Primeiro é filtrado o sangue é reabsorvido, é a parte boa que é reabsorvida e a parte ruim, que são as substâncias ruins, elas são secretadas, elas são eliminadas. A primeira etapa, que é a filtração. Bom, nessa etapa o sangue sai da artéria e penetra os capilares lá do glomérulo de Malpighi, que é o glomérulo renal, sobre alta pressão, forçando a saída do plasma sanguíneo para a cápsula de Bowman.
que é a cápsula renal. Essa cápsula é conhecida como filtrado glomerular e é constituído por água, ureia, ácido úrico, creatina, sais minerais, glicose e aminoácidos. Então, a primeira etapa é aquela limpar. É para limpar o sangue, para tirar tudo que for de ruim. Filtrar, fazer, né, a separação entre o que é bom do que é ruim. A segunda etapa vai fazer o que então? Já que aqui a gente fez essa separação do bom e do ruim. A segunda etapa vai fazer com que o que é bom seja reabsorvido e na terceira etapa o que é ruim vai ser eliminado. Olha só, segunda etapa, que é a reabsorção. O líquido que é filtrado lá na primeira etapa, ele é transferido para a cápsula de Bowman, outra parte do néfron, para os túbulos renais, passando do túbulo proximal e filtrado pela alça de Helen. Essas substâncias que são úteis, como a água, a glicose, o aminoácido e alguns minerais, eles são capturados e reconduzidos de volta para a circulação sanguínea. Por isso que a segunda etapa é chamada de reabsorção, porque tudo que for bom vai ser reaproveitado e volta para a corrente sanguínea, enquanto o que for ruim vai ser eliminado lá na terceira etapa do processo da formação da urina. Na terceira etapa, o que vai acontecer? O líquido que é restante, o que é ruim, o que vai acontecer? Ele vai ter a água, ele vai ter ácido úrico, ureia, amônia, creatina, alguns sais minerais ruins. Eles vão ser eliminados na chamada urina. Esse líquido, ele passa por um túbulo contorcido distal que leva ao canal coletor que acumula a urina proveniente de diversos néfrons que tem dentro do rim. E finalmente é lançado lá na pelve renal, passa pelo ureter, depois passa para a uretra e sai, né, a urina. Existem, e aí depois que a gente terminou de falar de forma assim geral como é que funciona o sistema urinário, como é que ocorre esse processo de excreção da urina e formação da urina, né, dividido em 3 etapas, filtragem, reabsorção e a eliminação, né, da urina, a gente sabe que existem algumas patologias, algumas doenças causadas pela disfunção renal, né? A falta do funcionamento dos rins. E que doenças são essas que estão acarretadas ao sistema urinário? A gente tem, em primeiro lugar, os cálculos renais, e aí eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dos cálculos renais, não? As pedras nos rins, já ouviram falar? Bom, como é que ocorre? Ela ocorre devido à alta concentração de cristais na composição da urina. Esses cristais, eles vão se juntando, se aglomerando, até formarem pedras. Esses cristais se apresentam na forma de oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, fosfato de magnésio e ácido úrico, ou seja, é um conjunto de minerais ruins, composições ruins do corpo. Os cálculos renais eles vão variar de tamanho, geralmente chegam de até 10 milímetros. Quando atingem maiores dimensões, são retirados por processos cirúrgicos convencionais ou por bombardeamento de laser. Quando são menores, eles conseguem ser eliminados naturalmente pela urina, né? E aí causam bastante dor, esses cálculos renais, durante sua saída, porque quando esses cristais, essas pedrinhas vão passando pelos ductozinhos que eu mostrei para vocês, vai rasgando a parede do ducto e isso provoca muita dor. Outra patologia é a nefrite. O que é isso? Olha, nefrite. Você já faz uma associação com o quê? Com o néfron. O néfron está presente dentro dos rins e eles têm a função de fazer a filtragem, né, lá do sangue. Então, nefrite, a gente já faz uma associação ao néfron. É a inflamação dos glomérulos renais. É uma inflamação de uma estrutura do néfron. Quando esses glomérulos ficam inflamados, aí tem uma nefrite.
que provoca, né, a redução na quantidade de urina. Se o néfron não está funcionando bem, então a produção da urina ela vai ser aí, né, bem, como é que eu posso falar? Prejudicada, né, e vai ocorrer inflamação nas vias urinárias. Outra patologia, a gente tem os tumores nos rins. Bom, os tumores nos rins, eles podem ser tanto benignos, quanto, né, que são geralmente pequenos e bem delimitados, quanto os malignos, que são responsáveis por um grande número de mortes. São os chamados cânceres renais. Outra patologia que a gente pode falar é a insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica é uma doença causada por um patogênico, por bactéria, diabetes e pode ser causada também por hipertensão. Tem 3 tipos dela ocorrer: bactéria, diabetes e hipertensão. Mas além das doenças que são acometidas aos rins, né, que são problemas renais, são problemas nos rins, a gente tem também outras doenças que podem ser acometidas a outros órgãos do sistema urinário, como a bexiga. A cistite é uma doença causada pela infecção da bexiga urinária. As bactérias que causam essa doença, elas infiltram pela uretra, ou seja, pelo canal vaginal. Pelo canal vaginal não tem nada a ver. Porque o canal vaginal é o sistema reprodutor. Pela parte externa, né, e entra pela uretra, infeccionam as vias urinárias, provocando um ardor intenso. Essa aqui é muito comum, porque as pessoas elas fazem relação com a infecção urinária, né? Geralmente provoca uma vontade frequente e muito intensa de urinar, mas o indivíduo só consegue eliminar uma pequena quantidade de xixi. Além disso, a urina pode ter alterações de cor, provocar ardência ao sair e pode haver a dor ou desconforto na região abdominal e até febre. Esse tipo de inflamação ele é mais comum em mulheres, pois nelas, olha aí o que eu queria destacar e errei aí no iniciozinho, porque nelas a uretra é bem mais curta, ela é cerca de 3 centímetros, enquanto que no homem é bem maior. Por conta de quê? Por que no homem é bem maior do que na mulher? Porque a mulher ela tem 2 canais, um por onde vai ocorrer a parte reprodutora, né, que é a vagina, e ela tem um outro canalzinho que é por onde vai sair as excretas, a urina, que é a uretra. E como o da mulher é bem menorzinho devido a essa separação entre os sistemas, a possibilidade de ter uma infecção é muito maior do que no homem. Por isso que é muito importante ter cuidado com a higiene, principalmente após a micção, fazer o xixi, beber bastante água, evitar prender o xixi por muito tempo, para evitar esse tipo de doença. Outra doença, já saindo aí da bexiga, agora falando um pouco sobre outra parte do sistema urinário, que é a uretra, pode ocorrer essa doença chamada de uretrite. É uma doença infecciosa da uretra causada por bactérias. Os sistemas da uretrite são semelhantes ao lado da cistite, que ocorre a infecção na bexiga. Mas na uretrite acomete o canal por onde é eliminado a urina, não é a bolsa, né, que armazena a urina. É muito importante detectar e tratar a uretrite, pois a infecção pode irradiar para regiões próximas, ocasionando uma cistite, além de uma inflamação nos testículos no homem e na próstata, e na mulher pode acarretar a inflamação do colo do útero. E aí a gente termina, né,
o nosso conteúdo de hoje, onde a gente falou um pouco sobre o sistema excretor. Como atividade para casa, fica a página 192 e 193 do livro, tá bom? Bons estudos e até logo!